Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o quanto que avançou a contraofensiva e a gente teve também alguns resultados ruins em Popasna hoje, né? Vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Marcos Zuckerberg, Não Coube e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva no canal, dá um like no vídeo e se quiser pagar um cafezinho para mim, tem um botão valeu aí embaixo. Eu agradeço a todos. Pois bem, a situação na Ucrânia ontem teve 2 pontos favoráveis e 1 ponto desfavorável. Vamos começar pelas notícias ruins, né? Aqui em Popasna é uma cidade que era uma frente de batalha muito forte. Os russos investiram muito em tomar Popasna e ontem eles conseguiram finalmente pegar toda a cidade. Na verdade, isso aconteceu hoje cedo, eles conseguiram tomar toda a cidade dos ucranianos. Os ucranianos retrocederam. É aquela estratégia que a gente já falou para vocês, eles de fato eles vão cedendo o espaço, mas causando muitos danos ao exército russo. Os russos perderam muitas pessoas, perderam muito equipamento para conseguir isso. Conseguiram a cidade de Popasna, nunca é uma boa notícia, vai ser mais uma que vai ser necessário os ucranianos retomarem depois, mais adiante, né? A cidade parece que já tinham tirado todos os civis de lá, a cidade já está, igual Mariupol, está totalmente em ruínas. É uma cidade que já está há várias semanas sendo disputada. Então, não é uma boa notícia de qualquer forma, mas a gente tem boas notícias também. Aqui em Kharkiv, ontem a gente falou sobre várias cidades que foram retomadas, e hoje mais uma cidade foi retomada aqui. Então, os russos estão definitivamente afastados aqui da região de Kharkiv. E segundo aqui o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra, a expectativa é que nos próximos dias ou semanas eles consigam chegar até a fronteira da Rússia, ou seja, que esse bolsão de tropas russas aqui a oeste desse rio, não, aqui a gente está falando, é oeste mesmo, né? É, oeste. A oeste do rio Donetsk, ele seja liberado, né? Tomara, vamos torcer para isso, é menos problema porque justamente libera Kharkiv, que é uma grande cidade ucraniana, desse ataque mais frontal. Ela vai continuar sendo bombardeada, evidentemente, mas aí a frequência com que isso acontece se torna muito menor, né? A presença do exército aqui piorava muito a situação. Além disso, abre-se um caminho para eles fazerem a contraofensiva também em frente a essa linha de suprimentos aqui do pessoal russo, né? Vamos ver se isso avança mais adiante. Não tivemos novidades da contraofensiva aqui em Izium, né, que a gente mostrou ontem que há alguma coisa acontecendo ali. Não temos nenhuma informação ainda. A gente teve a informação de que o exército ucraniano falou que iria fazer a contraofensiva em Izium, e a gente viu evidências no vídeo de ontem de combates nessa região aqui, né, mas por enquanto não temos nenhuma novidade nisso daí. A outra boa novidade é que o exército falou que vai começar a contraofensiva em Zaporizhia, essa região aqui, nesse outro fronte de batalha, em que da mesma forma os russos pararam de avançar, eles não conseguem mais avançar, e então os ucranianos estão avisando agora que vão fazer essa contraofensiva. Por hora, não tem nada de concreto. A questão lembra que a gente falou, né? Eu achei até estranho quando o exército ucraniano falou que ia fazer uma contraofensiva aqui. É o tipo da coisa que não necessariamente você anuncia, mas isso deve fazer parte de alguma estratégia do exército ucraniano, talvez para avisar os próprios moradores da região, para eles ajudarem, né, no esforço dessa contraofensiva. Então, o fato é que estão avisando o que vão fazer aqui agora. Vamos ver como é que isso caminha nos próximos dias, né? A gente teve uma outra boa notícia também, que foi o fim da evacuação do Azovstal lá em Mariupol, né? Então, Mariupol continuam os combatentes ucranianos nessa área, mas não tem mais civis, ou pelo menos a maior parte dos civis já foi evacuada, né? Está havendo agora uma negociação, o Zelensky tem negociado com o Erdogan da Turquia para tentar tirar os combatentes daqui e abandonar Azovstal. Realmente a força ucraniana aqui, a gente sabia que era uma missão que não tinha como eles resistirem por muito tempo, era uma coisa que o fato deles terem resistido tanto tempo ajudou muito a Ucrânia nos outros frontes, porque obrigou a Rússia a ficar forçando gente aqui, mas era meio que uma causa perdida. Eles estavam totalmente isolados, não conseguiam
suprimentos e coisa e tal, então realmente a gente sabia que era uma questão de tempo, né? A grande questão é que não vale a pena deixar o pessoal morrer aqui, então evidentemente o melhor é tirar eles, né? Ah, eles podem se render. A questão toda é que o que acontece com os soldados ucranianos quando se rendem para os russos é que a maior parte deles é morto imediatamente e os que não são mortos vão ser torturados por informações por muito tempo. Então, o que eles estão tentando negociar, o Zelensky está tentando negociar, incluindo o Erdogan na parada, é que um barco turco possa pegar eles aqui e levar eles como prisioneiros de guerra para a Turquia, ou seja, tirando a Rússia e a Ucrânia da situação, né? E daí eles ficariam lá na Turquia ou depois seriam devolvidos à Ucrânia, aí não interessa. O importante é justamente uma forma deles saírem daqui sem ter que passar pela mão dos russos. Vamos ver se eles conseguem esse tipo de coisa. Parece que tem muitos feridos entre os militares, é esperado, né? Realmente é uma situação complicada aqui. Vamos ver como é que, se eles conseguem algum resultado para isso daqui. Aparentemente, pelo que eles estão dizendo, não tem mais força de combate as tropas ucranianas aqui em Mariupol, né? Bom, e tivemos ontem mais um show de ataques no Mar Negro, né? Essa aqui foi uma gravação, deixa eu tocar aqui para vocês, de dois ucranianos, jatos Su-27 ucranianos bombardeando a ilha das Cobras, aquela primeira ilha, logo no início da guerra, ela foi tomada pelos russos, mas os aviões ucranianos foram lá e destruíram mais alguma coisa da base russa que tem aqui. Essa ilha, embora seja uma ilha pequena, ela é estratégica porque ela fica justamente avançada dentro do Mar Negro, então ela é muito usada justamente para você fazer bases antiaéreas e coisa e tal, mas você viu os aviões ucranianos continuam agindo aqui, né? E não foi só esse caso particular, teve esse outro caso aqui também, na mesma ilha em que um drone ucraniano destruiu um helicóptero russo, né? E aí o pessoal tá brincando até que, mas o drone Bayraktar TB2 ele não foi feito para combate aéreo, né, para brigar com outras aeronaves e coisa e tal, mas aqui no caso, é que lógico que foi um caso especial, né? O helicóptero estava praticamente pousado. Vamos ver isso aqui. Tá vendo o helicóptero russo aqui, tá tentando liberar soldados russos, tá desembarcando soldados russos aqui na Ilha das Cobras. Como a gente já mostrou, já foi alvo de vários bombardeios, então certamente os russos estão precisando recolocar tropas ali na região, mas não foi dessa vez ainda que eles conseguiram, né? E a gente teve mais 2 barquinhos que foram, pequenos barcos menores, que foram atingidos por drones Bayraktar na região do Mar Negro, né? O que está acontecendo é que realmente está ficando fácil para os ucranianos isso. Por que isso? Justamente pela falta do Moskva, né? O Moskva era o grande barco que era capaz de proteger o céu, de impedir que os drones chegassem perto dos outros barcos, e uma vez que o Moskva não está lá, realmente ficou muito mais fácil para as tropas ucranianas. Uma outra informação importante, se vocês repararem aqui, a maior parte dos nomes aqui das informações da tela estão agora ocultos, né? E no vídeo que a gente mostrou ontem, apareciam algumas informações aqui que davam conta, inclusive, do número de série do drone que fez o ataque. E aí é uma coisa curiosa que foi levantada pelos russos como algo absurdo, não sei o que lá, porque o drone foi fabricado na Turquia no dia 27 de março, o drone que atirou nos barcos que a gente mostrou ontem. A gente não sabe se é o mesmo, porque agora eles estão colocando isso daqui, não dá para ver mais o número de série do drone aqui em cima. Ou seja, isso indica que a Turquia continua abastecendo a Ucrânia com drones TB2, com Bayraktar TB2. Eu imagino que isso é algo excelente para a Turquia, porque no final das contas essa guerra está sendo uma propaganda ótima para esse drone, deve ter um monte de gente querendo comprar esse drone agora, de um monte de exércitos no mundo, e não é de se estranhar. Afinal, a Turquia ela se manteve neutra nessa história, porque ela tem muitas ligações com a Rússia, mas ela deixou claro que iria honrar contratos de armas com ambos os países. Ela fabrica também armas para o exército russo. Então, no final das contas, não tem nada demais o fato do drone ter sido fabricado recentemente,
na verdade mostra algo positivo, né? O governo ucraniano também tem recebido muita ajuda na forma de dinheiro, e isso permite que ele, por exemplo, compre diretamente da Turquia esses drones Bayraktar TB2. E aí o Oleksiy Sorokin, que é um jornalista ucraniano, começou a se perguntar, pô, a essa altura do campeonato, sem a proteção do Moskva e aparentemente sem a proteção também da Ilha das Cobras, aquela ilha que, né, que a gente viu sendo mais uma vez destruídos os armamentos ali, parece que a Rússia não tem mais muita capacidade antiaérea na região do Mar Negro, pelo menos mais próximo da costa da Ucrânia. Então, em princípio, em pouco tempo a gente vai ver a Rússia sem nenhum barco no Mar Negro, né? Seria uma tragédia enorme para a Rússia esse tipo de coisa. Além de ser uma vergonha enorme, seria um prejuízo monstruoso. É uma das grandes frotas de navios russos, né? A frota do Mar Negro. A Rússia, ela basicamente tem poucas saídas para o mar. Ela tem a frota do Mar Negro, tem a frota do Báltico, que é baseada em São Petersburgo, tem a frota do Ártico, que fica lá no norte da Rússia, e tem a frota do leste, lá em Vladivostok, né? Mas essa daí é uma das 4 grandes frotas. Na verdade, o Mar Negro é a principal saída da Rússia para águas quentes aqui para o lado Atlântico, né? No lado leste é outra história, mas aqui no Atlântico, ela basicamente, no Mar Báltico, congela a região ali de São Petersburgo no inverno, no Ártico a mesma coisa, a água quente que ela tem é o Mar Negro, e aparentemente vai ficar totalmente sem frota no final dessa guerra, se as coisas continuarem desse jeito, né? Realmente uma preocupação grande. Aqui, o Philip O'Brien ele incluiu uma informação de que a Euromaidan Press, Euromaidan é uma instituição que surgiu lá em 2014, justamente fomentando a briga da Ucrânia contra a Rússia, né? Vocês lembram, houve uma grande revolução da Praça Maidan lá na Ucrânia, que foi o que derrubou o presidente ucraniano então, que era um fantoche russo, e justamente começou essa aproximação da Ucrânia com a Europa. Ou seja, essa instituição não é o governo ucraniano, mas é muito pró-Ucrânia, pró-Europa, é uma instituição, é bom deixar claro esse viés dela, né? E eles estão também fazendo um reporte diário dessa guerra, então eles estão liberando esses reportes aqui. E no reporte de ontem, que é do 73º dia da guerra, eles falaram alguma coisa que, segundo o Philip O'Brien, ou está errado, ou seja, ou eles erraram, exageraram no assunto, ou então o exército russo está realmente no finalzinho da capacidade, né? E o que é? É o que eles falam nesse ponto aqui, ó. Os conscritos do 98ª Divisão Russa, né, que está brigando em Kharkiv, lá está lutando contra os ucranianos que estão fazendo a contraofensiva, devido à necessidade de recolocar pessoal, né, eles têm perdido muita gente, eles chamaram recrutas do 8º Exército do Distrito Militar Sul, que foram mandados para a Ucrânia após apenas 4 dias de treino. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, a Rússia não tem pessoal, está sem gente para colocar aqui, está pegando o pessoal. A gente falou sobre essa questão dos conscritos, né, dos conscritos russos, né? O conscrito é o serviço militar russo lá, igual a gente tem aqui no Brasil, que você, quando faz 18 anos, é obrigado a servir por 1 ano, e que o Putin havia prometido que não iria colocar esses soldados nessa guerra, mas o fato é que, aparentemente, sim, muitos desses soldados estavam envolvidos desde o início e continuam sendo enviados, né? Então, eu estou falando aqui, apesar do Kremlin dizer repetidamente que não está envolvendo conscritos na guerra, esses casos estão acontecendo, e cada vez com mais frequência. E você mandar um cara para frente de batalha com 4 dias de treinamento, realmente você mandar bucha de canhão, né? O cara vai morrer rapidamente, ele não tem capacidade nenhuma ainda de batalha para realmente fazer qualquer coisa de positivo lá na frente. Então, realmente, se isso aqui for verdade, isso significa um colapso do exército russo, não tem nenhuma condição de se manter. A alternativa é ser algum exagero, né? Ou seja, isso daqui, como eu falei, é uma mídia bastante ligada à Ucrânia, então pode ter exagerado neste ponto aqui, né? Mas se isso aqui for verdade, meu amigo, a gente está vendo coisa de semanas até o exército russo colapsar.
E isso não é uma coisa muito impossível de acontecer, como eu falei para vocês, já dá a impressão de que há um colapso em andamento no exército russo, realmente, eles não conseguem avançar praticamente nada. Você pode falar que, mas eles avançaram em Popasna aqui, né? Pois é, mas para pensar, eles estão lutando nesse fronte inteiro aqui, e tem pouquíssimas coisas a colocar como avanço, né? É uma quantidade enorme de soldados russos que tem aqui e não tem conseguido fazer basicamente nada em termos de avanço. Isso é sinal realmente de que a situação lá não está boa, né? Bom, outras informações interessantes aqui da situação na Ucrânia. Ontem teve um programa na televisão militar russa, né? Aliás, teve dois programas interessantes, duas frases interessantes. Então, nota, isso aqui foi falado por jornalista na televisão russa. Então, entenda, não quer dizer nada em termos de estratégia russa em si. Isso aqui é como o jornalista está falando a coisa, mas isso mostra que esse tipo de assunto está sendo discutido lá na Rússia também. E ele fala que justamente que a mobilização russa não iria mudar muita coisa, porque as armas que a Rússia tem, as melhores já estão sendo usadas, e se você chamar mais pessoas para o exército russo, você pode conseguir colocar essas pessoas na frente de batalha, mas vai ser novamente pessoas com pouco treinamento e com poucas armas. Eles não conseguem armamento novo que consiga competir com o armamento fornecido pela OTAN, né? Ou seja, a Ucrânia, ela está lutando ali na frente, certamente muitas das armas dela são armas antigas também, né? A gente sabe que a Ucrânia não tinha um grande exército, né? O exército deles lutou com muita força, com muita disposição, conseguiu muito mais do que se esperava deles, mas a gente sabia que o exército ucraniano não era grandes coisas, começou a melhorar a partir de 2014. Só que agora, ele tendo um monte de armas da OTAN agora, e equipamentos modernos que estão sendo mantidos, abastecidos pela OTAN, a Ucrânia está num outro patamar. A Ucrânia já está treinando recrutas já há algum tempo, há mais de 2 meses, e imagina-se que em 3 meses o pessoal já tem pelo menos um básico para entrar em combate, é muito diferente de 4 dias, e tendo armamento também, esse pessoal pode entrar na linha de batalha com muita força, né? A Rússia, ela pode até colocar gente, pode até chamar os recrutas dela, mas para colocar esse pessoal na frente, eles não têm armamento suficiente. É basicamente a decretação da falência do segundo maior exército do mundo e coisa e tal, que se acreditava que a Rússia era até então, né? A gente está vendo que o que eles estão falando aqui é que realmente tem um monte de munição, um monte de míssil, mas cada vez coisa mais velha. O que tinha de mais novo já foi usado, na verdade, né? A gente tem visto que a Rússia já está cada vez com menos mísseis, com problemas de achar mísseis e coisa e tal, e a própria munição também, o que tem é muita coisa velha, que se for usar de verdade, a chance de não funcionar é grande. Então daqui o que ele está colocando uma das coisas que o Putin pode fazer no dia 9 de maio é justamente fazer a mobilização, chamar mais conscritos, mas isso não deve ajudar muito no final das contas. Só vai fazer o Zerg Rush lá, a guerra de carne, né? Jogar conscrito na linha de frente para morrer rapidamente. Pelo jeito, realmente, isso é um problema, né? E veja, essa questão de armamento é importante notar, porque o que acontece? Os armamentos da OTAN, eles têm um alcance, os armamentos de artilharia, os canhões lá, os vários obuses e coisa e tal, eles têm um alcance muito maior do que os russos. Então, isso permite que a fronte ucraniana consiga avançar com muita facilidade. Na disputa frente a frente, o fato de você ter uma arma com um alcance muito maior é uma coisa que realmente ajuda muito nessa proposta de contraofensiva aí, né? E a outra informação que a gente teve também saiu na mídia russa ontem, e, de novo, é importante notar que isso aqui é jornalista falando, não é o governo russo falando isso, né? Mas um analista estava falando que o problema da Rússia é a economia está indo muito mal. É o que a gente está falando para vocês aqui, o pessoal está dizendo aí, não, que olha o valor do rublo voltou ao normal. Não, esquece isso. O valor do rublo está sendo mantido por força de determinação de coisas lá do Banco Central russo. E a economia russa está sentindo muito as sanções. E aí o que o pessoal está falando? Não, que a nossa economia não está conseguindo atender às necessidades das forças armadas, precisa de mais dinheiro para armar as forças russas, né? Isso é um problema, porque na verdade, mesmo que a Rússia tivesse dinheiro para comprar armas, ela tem pouquíssimos países de onde ela pode comprar essas armas, né? A maior parte dos países está fazendo bloqueios, sanções, não vai vender nenhuma arma para ela,
Então ela tem muita limitação nisso daí. É lógico, ela ainda pode comprar da China, talvez da Turquia e coisa e tal, mas mesmo aí é difícil porque, lembra, tem aquela questão das sanções indiretas. Uma empresa turca que venda para a Rússia pode ficar sem chip depois. Isso é um problema. Enfim, o que ele está falando aqui é que a economia está muito ruim e talvez a gente tenha que mover para socialismo militar ou economia de guerra, com o governo comandando tudo. Eu já vi esse filme antes. Você lembra do negócio chamado União Soviética? Não deu muito certo da última vez, não, cara. Não deu muito certo esse negócio do governo controlar tudo, não. No final das contas, isso acaba tirando a eficácia da economia, a eficiência da economia e gerando, no final das contas, um colapso, que foi o que a União Soviética viveu nos anos 1990, né? Incrível como é que o Putin está meio que voltando com esse sentimento soviético para a Rússia e uma coisa meio desesperada mesmo, tá? Vai falir uma segunda vez, vai quebrar uma segunda vez a Rússia. Realmente muito triste isso, porque quem mais sofre com isso não vai ser o Putin, né? O Putin, eles até fizeram aqui a apreensão do iate dele, ele certamente está perdendo dinheiro, está perdendo bens e coisa e tal, mas o Putin vai se sair bem. O problema dessa história é o povo russo. Eles sim vão sofrer muito. É muito triste esse tipo de coisa. Enfim, além do... ontem a gente viu que os Estados Unidos vai oferecer o Land Lease no dia 9 de maio. Então, no dia 9 de maio, o governo americano vai oferecer o Land Lease, né, que é a possibilidade do exército americano doar qualquer equipamento que queira para a Ucrânia, exatamente como fez com a Rússia na Segunda Guerra. A Rússia só conseguiu ganhar dos alemães na Segunda Guerra porque teve muita ajuda material dos americanos, exatamente como estão fazendo com a Ucrânia agora. Ou seja, não foi que os americanos colocaram soldados, colocaram tropas no exército soviético, não foi isso, eles deram equipamento, deram caminhões, deram armas, e é exatamente o que estão fazendo agora com a Ucrânia, né? E além disso, no Dia dos Veteranos da Inglaterra, que é no dia 8 de maio, que aliás é muito mais próprio, porque de fato, embora a Rússia comemore o dia 9 de maio como dia da rendição dos alemães, os alemães na verdade assinaram a rendição no dia 8 de maio, né? Então, na Inglaterra se comemora o Dia dos Veteranos esse dia também, e o Boris Johnson prometeu então entregar mais 1,6 bilhões de dólares em dinheiro para a Ucrânia, em ajuda militar para a Ucrânia, né? Excelente isso daí. Um outro ponto importante, mais sanções para a Rússia, no caso aqui de chips ARM. ARM é uma tecnologia de chip muito usada em celular, em um monte de dispositivos, inclusive em armamentos, e Moscou tem duas empresas de chip chamadas Baikal Electronics e MCST. Essas duas empresas de chips, elas licenciam a tecnologia ARM que é produzida na Inglaterra. Então elas tinham essa licença e elas, além de vários outros, foi recusada a licença para usar essa tecnologia. E aí muita gente pode falar assim, mas eles não vão ter mais a licença de usar a tecnologia, mas eles já têm a tecnologia, eles podem continuar fabricando aquela tecnologia, né? E não, porque eles não têm fundições de chip. Eles subcontratam, essas empresas russas, elas usam a tecnologia ARM, desenham os chips e subcontratam empresas, fundições de outros países para fazer isso. E daí, como elas não têm mais essa licença, as fundições de outros países não vão querer comprar essa briga, não vão mais produzir os chips para essas empresas aqui. Então, no final das contas, o pouco que eles tinham de tecnologia um pouco mais avançada, tá vendo? Esses aqui são os chips que eram produzidos com essa tecnologia nessas indústrias russas. São chips de 28 nanômetros, tem até um de 16 nanômetros aqui. Eles falam aqui que são bem porcaria, não era um chip de boa qualidade, mas isso aqui seria a capacidade que a Rússia teria de um dia chegar num chip parecido com a capacidade do Ocidente, e agora não vai ter mais isso devido à remoção da licença de ARM, né? Então isso daí, de importante é isso, teve aqui o confisco do iate do Putin, e tem também o Bolsonaro novamente falando besteira, pedindo cessar-fogo. Não, cessar-fogo não, tem que pedir para a Rússia sair da Ucrânia, a Rússia está errada, não tem que cessar, vamos fazer um cessar-fogo e negociar. Isso é jogar do lado da Rússia, não tem essa. Tem que pedir para a Rússia sair da Ucrânia. A Rússia está errada. Fizeram a declaração lá, ele e o cara lá do Suriname, né? Que ele está lá, Guiana, presidente da Guiana,
que ele foi lá visitar o país e coisa e tal. Mais uma vez, Bolsonaro do lado errado nessa questão da Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.